eu sou a Glória e hoje vamos falar de um assunto super importante para mulheres. Tanto também muito importante para homens, mas principalmente também para mulheres. Que é o pressentimento. O pressentimento é a melhor coisa que temos. Realmente é a melhor coisa. E eu vou-vos mostrar neste vídeo o porquê e que eu não tenho provas. Mas eu posso dizer que realmente, se eu tivesse confiado no meu pressentimento desde o início, eu não tinha sofrido as coisas que eu sofri. E vamos começar. Primeiro, sabe aquele assunto que eu vos contei sobre aquela menina deficiente? Pronto, eu vos contei que quando entrei naquela cantina, a primeira coisa que eu senti foi que algo ia correr mal. Eu jurava, eu estava, mesmo que eu estivesse a rir com as minhas amigas, eu de nada eu parei, congelei, tipo, quase congelei, e estava a pensar que alguma coisa ia correr mal. Eu fiquei assim, como é que alguma coisa vai acontecer mal? E aconteceu. Aconteceu mal. Realmente aconteceu mal. Eu fiquei, não deve acontecer mal. E às vezes nós temos sentimentos que vai acontecer mal. E quando acontece mal, dizemos, eu sabia que ia acontecer mal. E estamos mal. Em vez de termos dado o nosso desde termos escutado o pressentimento e sair daquele lugar ou parar de fazer aquilo, não, nós seguimos em frente porque somos teimosas. Ok, aí tudo bem mais ou menos. Quando eu tinha, até vos contei também que quando tinha sentado naquela mesa, ao pé daquela menina, eu senti um pressentimento horrível. Tipo, eu fiquei com uma dor de cabeça aqui na frente. Fiquei com uma dor de cabeça que eu fiquei, não. Eu tipo, pensei para mim mesmo, porque eu não disse em voz alta, não é? Claro. Eu fiquei, não, vai correr alguma coisa mal, mas eu não sei se vai correr alguma coisa mal. Porque eu não queria, tipo, eu não queria limpar a mesa porque eu pensei, não vai acontecer nada. Aconteceu. Mas pronto, não vamos lembrar daquilo. Aquilo deve ser esquecido. Ou não lembrado, vamos dizer. Ou não falamos daquele assunto mais. Mas se vocês tiverem algumas dúvidas desse assunto, podem perguntar. Claro. Vocês têm essa liberdade toda. Eu vou responder sempre com a maior sinceridade. Sem ser arrogante. Mas estou a gozar. Mas nós temos sempre ligar para os nossos pressentimentos. Se tu vais a um lugar, por exemplo, há mulheres que vão para baladas. Pronto, há mulheres normalmente, isso é uma coisa normal de quase todas as adolescentes, que vão para baladas só que têm um pressentimento que alguma coisa vai acontecer mal. E acontece mal. É por isso que eu sempre digo, se tens um pressentimento, se tu vais para aquele lugar e dá-te um pressentimento ou uma dor de cabeça e esse pressentimento está a dizer não vai para aquele lugar, tu não vais, tu não arriscas, porque tu não deves arriscar. Se o pressentimento está em dor de cabeça, estão a dizer tu não vais, ouve, não vais. Porque se quando acontecer mal, tu não deves reclamar. Mas porque que não seguiste? Não quisiste, não seguiste porque és burra. Porque em vez de ter seguido o pressentimento e não ir naquele lugar, pronto, sofreste o que sofreste. E se estiveres viva, olha, já agradece. Mas pronto. Ou por exemplo, vais fazer uma coisa ou vais fazer uma coisa e tens um pressentimento que algo vai acontecer mal. Tu não fazes, tu não vais. Se está-te a dizer tu não vais, tu não vais. Simplesmente. É que já me aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa posta. Já me aconteceu tanta coisa má e que eu realmente não liguei ao meu pressentimento, que depois me arrependi e eu fiquei, porque é que eu não escutei? Eu que quase nunca escuto, eu sei que vai acontecer, às vezes é só um pressentimento, estás preocupada ou estás a pensar muito. Que, por exemplo, estás a pensar que vai acontecer alguma coisa má e não acontece nada. Boa. Isso é muito bom. Mas, mesmo assim, não deixes de ligar. Eu também das outras vezes eu tive um sentimento mau e não aconteceu nada. Mas não quer dizer que das outras vezes não correu nada, que nesta vez não vai acontecer nada. Tu nunca deves pensar nisso. Se pensas nisso, estás mal. Realmente estás mal. É que não é novidade nenhuma que o pressentimento não é só para mulheres. Isso é uma coisa clara. Mas que o pressentimento não é só para mulheres. É tanto para mulheres e para homens. E que o pressentimento vai-te literalmente salvar a vida. E eu realmente não estou a usar. É que o pressentimento é para todos os géneros. Se pensas que algo vai acontecer mal, e se não der mal, muito bem, muito bom, isso é ótimo. Mas se tens um pressentimento que algo vai acontecer mal, tu não faças isso. Se vais para eu vou dizer no início do vídeo todo,
Se vais para um lugar e tens um sentimento que vai acontecer alguma coisa ou vai acontecer algo de mal, tu não vai nesse lugar. Porque ainda te acontece alguma coisa ou não vais estar mais neste mundo. E isso é que nós, não, tu, eu, toda a gente não quer. Mas temos sentimento de algumas coisas. Por exemplo, nós temos sentimento, por exemplo, imagina que vai-te acontecer uma coisa ou estás numa situação e tens um sentimento que alguém vai te ligar. Pode acontecer. Por exemplo, já me aconteceu, por acaso já me aconteceu, que eu estava na escola e eu estava a pensar no meu avô. Por acaso eu estava com uma amiga e eu estava a pensar no meu avô. Eu estava a pensar que eu não me ligava há muito tempo. Eu pensei, imagina que ele me ligasse, o que é que aconteceu? Ele me ligou. Passado um tempo, estávamos a falar, tinha parado de pensar nisso. O meu avô me ligou a perguntar onde é que eu estava, se eu estava na escola, se estava tudo bem, se quando faltava para o meu autocarro chegar, a perguntar a que horas eu ia para casa, porque isso podia ter sido uma quarta-feira ou uma sexta-feira. Mas a perguntar se estava tudo bem, o que é que eu ia almoçar, pronto. O que aconteceu? Eu tive um sentimento que eu estava a pensar nele, eu estava a pensar, imagina que ele ligasse e o que aconteceu? Ele ligou. Mas também tenho outro sentimento que é quando algo vai dar certo ou errado. Mas normalmente esse sentimento sempre diz que vai dar alguma coisa errada. Sempre. É que por acaso, normalmente está sempre errado. Mas por acaso já tive sentimentos que ia dar alguma coisa certa. Mas na maior parte das vezes não deu. Mas eu também já tive um sentimento que ia dar errado. E que deu errado, deu bastante errado. Já eu tive coisas, por exemplo, imaginemos que eu quero dar um susto a alguém. Já aconteceu. Por exemplo, eu queria dar. Houve vezes que eu queria. Tinha esse. Antes eu tinha isso coisa. De que eu queria. Olha o que é que está aqui. Que eu queria dar um susto à minha mãe. Só que ela. Como tem aqui as câmaras de lado, em todas as partes da casa. Como tinha câmaras. Ela provavelmente já devia ter visto. Mas acho que nesse dia não tinha as câmaras. Não, acho que não tinha. Pronto. E só que ela foi-me dar um susto. Só que eu não sabia. Eu estava toda coisa porque eu não via ela. E ela, em vez de estar na cozinha, ou está a dormir, ou está a fazer alguma coisa. Mas eu não via ela. Fui ver, tinha entrado em casa, fui ver, não estava na sala. E fiquei, não está na sala. Porque isso era uma quarta-feira, se eu não me engano. Fui ao meu quarto, deixar as minhas coisas, fui à sala, não estava lá. Fui à casa bem, na casa dentro, não estava lá. Até pensei que teria no meu quarto, mas não estava. E depois eu estava. Depois eu fui ao. Uh, depois eu fui ao meu quarto e ela também não estava lá. O que é que eu pensei? Vou à casa de banho. Não estava lá. E depois eu fui procurar lá fora. Não sei o que aconteceu, se ela tinha ido, se não tem. E eu pensei, vou desistir. Gritei pro nome dela, mas agora gritei mais alto que acho que até a cadela da vizinha ouviu. O que acontece como eles literalmente são colados a nós, a casa literalmente é colada a nós. E eu pensei que eles estariam lá. E não. Ela não apareceu. Quando entrei em casa também assusto com ela. É que às vezes que eu tomo susto com ela, sendo que ela nem fez nada. Ela literalmente está num sítio e tomo um susto. E às vezes por exemplo, houve vezes que eu entrei na cozinha, para lhe dar um susto, ela me deu um susto e eu me assustei. Ela já estava a prever que eu ia lhe dar um susto, porque eu tenho tanto esse costume de dar susto nela, que ela acabou por saber que eu ia dar um susto nela. Mas pronto, é isso. Também existe um sentimento que existe, que é sentimento de alerta. Até buguei agora. Que é quantidade. Sabem quando estão numa situação ou vão para um lugar, vocês sabem que vai acontecer alguma coisa e já começas a ficar ansiosa ou tu começas a ficar inquieta, começas a sentir um frio na barriga, ou uma sensação que algo vai dar errado ou que realmente vai acontecer algo errado e dá errado. Pronto, isso é um alerta que vai acontecer algo errado. Porque quando estás a ficar assim, estás realmente a ficar inquieta. E já houve situações com essas lá na escola que comecei a ficar inquieta do nada. Tipo, do nada comecei a ficar inquieta e aconteceu uma coisa que eu não queria, pronto. Mas com certeza também desconfortável. Ou porque disseram alguma coisa ou porque fizeram alguma coisa. 6 litros, tá? Ok. Tá um pouquinho. Aqui.
Gente, sabem o que é que eu costumo ter muito? Que eu tive muito quando era mais criancinha. Estou a dizer como se fosse uma velha de 80 anos, mas pronto. Sempre digo eu, acho que já é costume de dizer isso. Mas uma coisa que eu tinha muito quando era criança era tipo imagens de coisas que aconteceram literalmente aconteceram agora. Não agora, mas aconteceram agora. Como por exemplo, eu já tive. Sabem que são sonhos? Eu digo que são sonhos. Pessoas dizem que são sonhos, mas eu digo que são visões, que essas visões são através dos sonhos. Que isso costumava-me acontecer quando eu estava tipo para acordar. Eu tinha essa visão e eu já sabia que eu ia para acordar. Porque, por exemplo, é que não eram tipo situações que iam acontecer. Era tipo imagens de coisas. Por exemplo, que eu tive este ano. Eu percebi este ano. E também no sétimo ano. Que eu saía tipo tarde. Quando eu saía era tarde na noite. E a imagem que eu tinha era a imagem de mais ou menos à noite. Já à noite. Dali da cruz virada para a nossa casa. Literalmente essa imagem. Vocês não estão a ver que imagem são. Vocês não vivem perto de mim. Mas é literalmente essa imagem. E eu realmente tive essa imagem. Eu quando se passou-se isso comigo, eu fiquei. Só que eu acho que quando tive esse sonho, não sei se vivia aqui ou se vivia em Portugal, mas eu realmente fiquei. Eu tipo, deu uma coisa e comecei do nada. Eu fiquei, o meu corpo congelou. Quando viu aquela imagem, e eu lembrei logo, olha, foi num segundo que eu me lembro que eu tive literalmente uma visão dessas. E será que parece que seria um sinal que eu ia estar assim, ou que eu ia mudar de ano, ou que eu ia estar naquela situação? Não sei. Mas geralmente já tive muitos sonhos que aconteceram agora e eu não lembro mais deles. Já aconteceram coisas, conversas, ver pessoas que eu só tive no sonho. Por exemplo, já aconteceu de eu ter visto pessoas que meus pais apresentaram, realmente pessoas que eu tive nos meus sonhos quando era mais pequena, mas que só aconteceram agora. Eu ficava chocada até para eu estava por congelar. Agora, já que eu vos disse o que é um pressentimento, o que é praticamente, é tipo, você, mas bom, é tipo uma visão. Se for através de sonhos, é uma visão como vocês vão estar, que vai acontecer alguma coisa. E um pressentimento, ou pode ser desses, que eu costumo falar mais de visões, através dos sonhos, ou mesmo uma dor de cabeça, ou por exemplo, vais para uma situação, ou vais acontecer e vocês estão assim, vai acontecer alguma coisa, não sei o quê, mas vai acontecer alguma coisa de facto. Mas agora eu vou dar dicas de como lidar com esse sentimento, de como reagir da melhor forma. De uma pessoa que já passou muito por isso. Realmente já passei muito por isso. Primeiro, se vocês estiverem numa situação de que vocês têm a certeza absoluta, vocês juram que vai acontecer alguma coisa de mal. Primeiro, respira fundo. Respira fundo. Olha, respirem. Primeiro, não agem do nada. Tipo, por exemplo, vocês já veem que vai acontecer alguma coisa, olha, já fica toda arrebitada, já vai para um lado, vai para o outro. Não, calma, respira. Quase aí deixando cair. Respira, calma. Respira fundo. Mesmo que vai acontecer alguma coisa, ou vais para o outro lado, ou voltas para casa. Casa é um lugar seguro. Não ages de uma vez. Eu só usei esse exemplo porque não ages impossivelmente, porque isso não vai dar bom. Ou se agir assim, ainda vai acontecer, talvez ainda aconteça mesmo mal. Por isso respira fundo, não ages assim, tá? Por exemplo, acontece essa situação, vocês começam a ficar super ansiosas, ou começam a ficar ansiosas. Se vocês estiverem sozinhas, vão para uma casa bem, por exemplo, se vocês estiverem na escola e, por exemplo, os teus amigos não estão lá, ou faltaram, ou estão muito longe de ti, ou não estão contigo mesmo, o que eu faço sempre quando estou para sentir alguma ansiedade, algum pressentimento que gere isso, o que eu faço é ir para a casa de banho, trancar a porta, me sentar no chão e respirar fundo e ficar ali até ficar melhor. Ou mesmo conversar com outras pessoas, mas se vocês sabem que eu sou meio difícil para conversar com coisas. Eu sei que eu falo com a minha mãe, mas eu falo mais com a escola, coisas que deram mais, como aquela da menina. Mas coisas mais da escola. Mas. E porque também a minha vida não tem corrido tão mal para acontecer tanta coisa. E também costumo falar com ela de coisas que aconteceram no passado para saber melhor.
ou refletir mesmo, ou descobrir coisas agora que eu não sabia antes. Mas bom, aí dá mais pensar mais disso. Mas eu sempre fiz isso. Por exemplo, sempre que já teve momentos que, por exemplo, eu estava no recreio, já houve momentos que eu estava praticamente quase a ter aula, eu tive de ir à casa de banho porque eu comecei a ficar ansiosa. Eu não sabia porquê, mas eu começava a ficar ansiosa, tive de ir para a casa de banho. Eu depois esperei lá até ficar realmente bem e voltei para a aula. O bem falta, mas foi por um motivo importante. Mas se vocês começarem a ficarem ansiosas, conversem com alguém de confiança. Não é para qualquer pessoa. Não é para pessoa que encontras na rua, não. Para uma pessoa de confiança, que principalmente seja teu amigo ou tua família. Ou vai para um sítio que fiques melhor, ou que familiar, ou que sejas confortável. Bem, eu sei que as coisas que eu estou aqui a dizer são exemplos. Mas o que não devemos fazer é reforçar os sentimentos com factos. Ok, por exemplo, outra pessoa, eu estou a dar exemplos para vocês saberem melhor. Mas outra pessoa disse: não vais para aquela balada porque vai sempre acontecer algo mal a ti, não pode. Por exemplo, não vais para aquele sítio. Eu vou para um parque, né? Eu digo à minha amiga, ou digo olha, eu vou no parque, por exemplo, num parque nacional de Leiria, por exemplo. Vou lá visitar, vi que ele é muito famoso. Nem sei se tem parque lá, primeiramente. Nem sei se é parque nacional de mas pronto. Imaginamos. Eu vou lá, disseram que lá era muito bonito, tinha flores maravilhosas, flores exóticas. E a minha amiga disse que já passou por um momento, por exemplo, ela sofreu por tráfico humano ou por abuso. Não sei que eu estou a falar de um assunto complicado. Mas pronto. E ela disse: agora não vais lá que a mim aconteceu muito mal e tu sabes isso que eu tinha-te contado. Por isso não vais lá, isso é um sítio que nenhuma mulher pode ir lá. Primeiramente que não devia acontecer isso. Eu só digo um exemplo. Calma aí que eu só digo um exemplo. Mas só porque lhe aconteceu mal não quer dizer que vai te acontecer mal. Mas o que nós não devemos fazer é que só porque, imaginemos, o fórum de Coimbra. Não acontece quase, pelo menos na minha visão, sempre que fui lá, nunca aconteceu nada mais. Mas não quer dizer que não vai ter um assalto ou vai acontecer alguma coisa. Longe disso. Mas devemos sempre, por todos os lugares que vamos, principalmente se vamos sozinhas, devemos ter noção que tanto pode acontecer bem como pode acontecer mal. Ok? E para vocês, uma dica que eu dou é aprender a ouvir a vossa intuição, ou o vosso pressentimento, porque vai ajudar muito a ter decisões mais concretas. Como é que o que eu quero dizer com isso é confiar no vosso pressentimento é uma coisa muito boa, porque vai-vos salvar literalmente a pele, vai salvar a vida se vocês realmente seguirem a vossa intuição. E que vai-vos ajudar, ai, bati nisto, vai-vos ajudar a tomar decisões mais conscientes, decisões mais acertadas. E isso deve ser esse conselho, é para toda a gente. Trans, não binário, mulher, homem, criança, bebê, todos, é para todos. Sempre ouvir a tua intuição. Mas lá nunca aconteceu nada, não quer dizer que agora não vai acontecer. Mas lá sempre aconteceu bem. O bem e o mal sempre vão existir. O bem e o mal existe há anos. Por isso, pode acontecer bem ou pode acontecer mal. Sempre confiar na tua intenção é o melhor a fazer. Confia. Confia em mim e olha, se fores perguntar a pessoas da tua família que a intuição, quando elas sentiram que alguma coisa acontecer mal, elas vão dizer que sim, a intuição é uma boa coisa e que sempre vale a pena confiar na intuição. Sempre a intuição vai te salvar literalmente a vida. Não é brincadeira, é realmente sério. Vocês já vi tantos relatos de pessoas que disseram que tiveram um pressentimento que algo ia acontecer, que alguma coisa ia acontecer mal, mas não sabiam o que era e deu mal, mas não deu nelas. Aconteceu noutra pessoa. E para terminar o vídeo, o que eu sempre vou-vos dizer é confie na sua intuição.
confie sempre no pressentimento, que é muito bom, vai-vos salvar a vida, mas tem um porém. Tem um porém. Sabem qual é que é esse porém? Confie na razão e no... Confie na razão e no cuidado. Porque isso vai ajudar-vos, ajudar bastante. E como eu digo, sempre se cuidam, sempre usem a razão, porque a razão é a razão. A razão é a razão. Se tens razão e pronto. É que nós temos de aprender o quê? A equilibrar a intuição e a razão. E como sempre digo, o que eu sempre digo? Diz embucha. Sempre confie na... Sai, busca. Sempre confie na sua intuição. Exatamente. Completamente certa, como sempre. Tchau. Espero que tenham gostado. E realmente, gente, confiem na vossa intuição. Vocês não têm noção de quantas pessoas foram salvas de acontecimentos que podiam ter dado muito errado. Eu mesmo já fui salva de muitas coisas que podiam dar errado, mas não deram. Por isso, sempre devemos confiar na nossa intuição. Tu, eu, toda a gente, ok? Sempre confie. Se vocês gostaram do vídeo, deem like, porque vai ajudar muito. Principalmente que este vídeo é muito importante para todas as pessoas. Homens, mulheres, não binários, toda a gente. Serve para todas as idades, principalmente todas as idades. E deem um like ou se inscrevam-se para partilhar com mais pessoas para saberem, porque realmente este vídeo é muito importante. E realmente o pressentimento, a intuição é a coisa mais valiosa que um ser humano pode ter, porque realmente pode salvar a tua pele e pode salvar realmente a tua vida, que é sempre muito importante e sempre vai ser muito importante para tu mesmo. A minha vida é muito importante para mim mesma e a tua vida é muito importante para tu mesmo. Ou para si mesmo. Mas pronto, tchau. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.